Os arcontes não precisam de força bruta, porque governam o que é anterior à ação, a interpretação. Seu poder não está em coerção física, mas na administração dos significados que você aceita como auto-evidentes. Eles operam como uma casta de cartorários do destino. Não criam a centelha, apenas criam os termos do contrato que a centelha assina quando esquece quem é. No Tratado Cosmológico do Apócrifo de João, a criação do mundo é descrita como um sistema de camadas onde regentes produzem delimitações perceptivas, filtros de realidade e jurisdições psíquicas. Ali, os arcontes são nomeados como regentes, que copiam a forma da lei superior, mas esvaziam seu espírito. Eles legislam sobre culpa, tempo, obediência, sofrimento meritório e identidade fragmentada. O truque arconte é maquinar a alma pela ideia de legitimidade, fazer com que a limitação pareça mandamento divino e não algoritmo de controle. A cela não é um cubículo de ferro, é um edital interior, uma impressão compulsória de ilegitimidade própria. A prisão arconte funciona como tribunal sem juízes externos. O juiz é a própria crença introjetada. O promotor é a voz do trauma que recita: você deve, você ainda não, você é falho, você precisa pagar, você carece de mediação, você existe sob condição suspensiva. O Código Penal arconte é a psiquiatria invertida do mérito, sofrimento como credencial, culpa como documento de identidade, autodesconfiança como assinatura. Cada ferida emocional é convertida em cláusula, cada vergonha é convertida em rubrica, cada comparação é convertida em certidão, cada medo, um selo timbrado em chumbo psíquico. Eles oficializam o eu menor como se fosse o eu total. Não inventam a dor, inventam a narrativa que diz que a dor é prova da sua definição. John Lash, ao interpretar o gnosticismo em linguagem contemporânea, descreve os arcontes como parasitas miméticos da percepção, não como monstros espaciais, mas como arquitetos de um programa de confinamento da atenção. Seu livro Not in His Image demonstra que o arconte não quer a destruição da alma, quer a sua administração, uma alma viva, mas sem lembrança da fonte. Alma com memória lembra sua origem e, ao lembrar, desfaz contratos. Alma sem memória discute termos infinitamente. Arconte adora a alma discutidora, a alma que pede permissão, a alma que negocia com o labirinto, porque cada negociação é um reconhecimento implícito de soberania fora de si. Os protocolos de aprisionamento são linguísticos e ontológicos. Eles rebaixam o eu solar ao eu cronológico. Você acha que está escolhendo sua própria narrativa, mas está apenas selecionando entre formulários pré-aprovados. Pecador versus indigno, salvável, mas depois escolhido, mas sob exame, livre, mas sob fiança, eterno, mas condicional. Arconte é literalista do símbolo. Ele pega imagens sagradas e as congela em dogma, pega arquétipos e os converte em ídolos, pega a cosmologia e converte em astrologia de medo, pega a moral e converte em culpa jurídica, pega céu e converte em recompensa adiada, pega a encarnação e converte em penitência. A alma, hipnotizada pela autoridade do símbolo externo, perde a autoridade do símbolo interno. Saturno, nesse capítulo, surge como o brasão máximo da temporalidade coercitiva. Na mitologia clássica, Cronos devora seus filhos, imagem perfeita do tempo que consome a sua própria prole psíquica, projetos, coragem, presença, imediatidade da gnose. Os arcontes usam o mesmo princípio, fazer você acreditar que o tempo é maior do que você. Saturno mentaliza a sentença. Quanto mais tarde for a sua libertação, mais legítima a prisão parece. O atraso é o alvará do cárcere. O contrato arconte é assinado em estado alterado, não de devoção, mas de inconsciência. Você assina quando reage ao trauma como identidade, quando responde a comparações como se fossem convocatórias, quando internaliza liturgias punitivas como ortodoxia da sua definição, quando confunde reverência ao sagrado com submissão ao enredo externo, quando interpreta a angústia como destino e não como material alquímico, quando busca fora a homologação da sua existência. Você não percebe o momento da assinatura porque ele é emocional, não lógico.
Arcontes trabalham com emoção primária, pré-reflexiva, onde a narrativa entra como decreto e não como hipótese. A prisão se mantém por conservação do enredo. O enredo arconte tem uma estrutura fixa, triângulo de culpa, linha de tempo como sentença e um altar externo que promete absolvição futura em troca de obediência atual. É por isso que a teologia dogmática é o paraíso administrativo dos arcontes, e a gnose imediata é seu inimigo natural. Gnose não adia, não cultua objetos, não confunde céu com geometria física, não confunde Cristo com astro literal, não confunde salvação com deslocamento no espaço, não confunde eleitos com moralismo de obediência. Gnose é autoral, imediata e não pede petição. O ponto central do ensino aqui é a desidentificação jurídica e perceptiva. Você não batalha com Saturno, você não viaja a Saturno, você não fere seu corpo para escapar de uma colônia penal. Você invalida o documento interno que dizia que o exame da culpa era legítimo. Arconte não é derrotado, é descredenciado. O cárcere não cai quando você luta, cai quando é declarado incompetente para legislar sobre o seu ser. Jesus, como operador da lucidez radical, não prescreve fuga do mundo, mas saída do protocolo mental que administra o mundo como sentença punitiva. A centelha divina não se liberta por itinerário espacial, mas por revogação do enredo que a mantinha em demora e autoestranhamento. Quem percebe o mecanismo sem ódio neutraliza a tecnologia que o mantinha cativo. Arcontes não seguram almas, seguram assinaturas. Quando a assinatura é retirada pela soberania do espírito, o selo de Saturno perde o efeito. A prisão era um algoritmo de consentimento. A liberdade é um decreto de presença. O reino não é físico, é jurisdição do observador solar. E o observador que se reconhece reescreve a cosmologia inteira sem precisar fugir, adiar ou colocar a vida corpórea em risco. O escolhido é quem percebe a diferença entre centelha e narrativa, entre reino e condicionamento, entre experiência encarnada e fichamento mental da experiência. Eleito é quem recuperou o direito soberano de interpretar a própria mente sem reconhecer autoridade no escrivão do medo. Não é a bênção que o torna escolhido, é o olho capaz de ler a engrenagem que tenta lhe entregar bênçãos como licenças condicionais para que você nunca reivindique soberania imediata. O eleito tem uma iniciação nuclear, o momento em que percebe que não estava preso por jaula, mas por autoassinatura. A captura arconte é mimética e legalista. A libertação crística é ontológica e imediata. A pergunta que diferencia o eleito do aspirante não é para onde devo ir, mas quem assinou a dor como meu endereço. Enquanto houver alguém pedindo mapas físicos, senha, salvação mediada, absolvição temporal, iluminação futura ou eleição moral, os arcontes sorriem como tabeliães do enigma, porque quem pede autorização confirma que há uma autoridade fora de si. O eleito é a consciência que não pede, porque revoga. A tradição esotérica sempre trabalhou com a imagem do eleito sob véu simbólico. Em escolas neoplatônicas e herméticas, o eleito é a alma que pratica a epistrofé, a conversão do olhar, a virada do observador de fora para dentro. Mas a epistrofé não é devocional, é jurisdicional. Significa parar de prestar contas ao modelo de eu imposto. Os arcontes selam a alma na identidade com o trauma. O Cristo descela a alma da identidade com o trauma. Ser escolhido é desativar o mecanismo que administra sofrimento como identidade válida. No momento em que você não se identifica mais com a inscrição da dor, a lei arconte torna-se juridicamente nula no foro da sua mente. O escolhido reconhece que os 3 grandes grilhões não são correntes astrais físicas, são tempo adiado, identidade derivada e exame da culpa como rito de legitimidade. Arcontes governam pela cronarquia, a doutrina de que você precisa se provar na duração. O eleito governa pela temporalidade operacional, a evidência de que a sua consciência é anterior ao contrato e maior que ele. A diferença é brutalmente clara. Cronos mentaliza, Cristo presentifica. Cronos administra processos, Cristo extingue jurisdição. Saturno, nesse roteiro,
simboliza a frequência do adiamento. O escolhido simboliza a frequência do agora reivindicado. O arconte eterniza audiências. O Cristo eterniza a fonte desidentificada da audiência. A libertação do eleito começa quando ele entende que o cárcere não é sistema externo, mas rede de aceitação interna. Não se trata de destruir o símbolo de Saturno, nem de demonizar o peso do tempo, mas de perceber que o arconte usa o medo do peso como protocolo para impedir que você use o peso como material alquímico de autossoberania. Arcontes não prendem a alma na gravidade, prendem a alma no medo da gravidade. Quem tem medo da queda nunca sobe. Quem sobe com medo, sobe como fugitivo. Quem sobe sem assinar o medo, sobe como legislador do próprio eixo. O eleito jamais interpreta a encarnação como penitência, mas como laboratório de revogação. Ele não odeia o mundo manifesto, mas odeia a mentira que diz que o mundo manifesto é destino e não construção perceptiva. Ele não cultua o céu físico como saída, nem usa a dor como medalha de distinção moral. Ele recupera a lei simbólica do ouro interior sem precisar sair do corpo, atacar o corpo ou encerrar a vida física como se esse fosse um método para a fuga cósmica. Isso seria o máximo engano arconte. Fazer o eleito tratar o corpo como inimigo e não como prova de que a prisão nunca foi física. O escolhido entende que a gnose não é sentimentalismo, fé ou revolta. É autoridade de assinatura. Gnose é a linguagem legal da autoconsciência superior. É por isso que o eleito não sai de Saturno. Ele sai do foro do medo saturnino. Ele não habita mais nenhuma esfera psíquica que dependa da sua autodesconfiança para se manter legítima. Ao perceber que o cadeado não tinha chave, ele percebe também que a chave não precisava de cadeado, precisava de observador. O eleito sabe que a prisão maior é interpretar a libertação como fuga, porque fuga é memória de impotência. O liberto por decreto jamais se comporta como fugitivo, porque não reconhece legitimidade no processo que o inquere. Ele revoga a assinatura antiga e se verticaliza no sol cognitivo sem odiar o carcereiro simbólico, porque sabe que o carcereiro era cargo, não essência. Ele não destrói arcontes. Ele extingue o cargo arconte do seu tribunal interior. Ao retirar o seu nome do processo, ele desativa qualquer jurisdição psíquica que precisasse do exame interminável da culpa como protocolo. Aqui entra a distinção definitiva do ensino crístico em chave oculta. O eleito não é moralmente puro, é cognitivamente soberano. Não é emocionalmente isento da sombra, é autoralmente capaz de governar a sombra sem assinar decretos dela. Ele reconhece que arcontes não capturam almas, capturam autodúvidas, e que libertação não é expulsão do tempo, é expulsão do medo do tempo. Para costurar essa cosmologia com clareza histórica e simbólica, vale lembrar a voz frontal e sem devocionalismo condicionado de Friedrich Nietzsche, que mesmo fora do gnosticismo clássico, toca no ponto que define a condição do eleito, a soberania do interpretador. Sua frase, "Quem combate monstros deve cuidar para não se tornar um monstro", é uma ética da plataforma interior. Não lute com o símbolo e se torne símbolo. Perceba o símbolo e governe-o. No regime crístico oculto, quem percebe arcontes com ódio, devolve jurisdição ao ódio. Quem percebe arcontes sem assinatura do medo, lhes retira a caneta. O eleito é o ser que não responde mais por identidades assinadas na inconsciência. Sua libertação não depende de itinerário geográfico, batalha física, autolesão, risco corporal ou fuga literal interplanetária. Depende da revogação da narrativa que o fez crer que estava juridicamente cativo. O escolhido não se absolve, ele se autoriza. Não é salvo externamente, é soberano internamente. Não foge esta noite. Revoga esta noite o pacto que o fazia fugitivo do próprio símbolo. O eleito escapa da cronologia punitiva porque desautoriza o medo da cronologia punitiva. Ele não sai de uma órbita no céu. Ele remove a órbita da mente. Não destrói Saturno, destrói a crença de que a gravidade do tempo era maior do que a autoridade do espírito no agora. Quando a sua assinatura é retirada do protocolo do medo, o cargo arconte é demitido. O selo saturnino se extingue por falta de jurisdição, e a centelha divina
recupera a memória sem que nenhum gesto físico de risco seja necessário. A fuga era uma crença. A liberdade é um decreto interior. Quem assina a si mesmo como origem nunca mais precisa fugir de nada que um dia tenha acreditado ser destino. Quem percebe a lei, reescreve a lei. Quem reescreve a lei jamais retorna à cela, porque jamais retorna à assinatura que inaugurou a cela. Noite não é faixa horária astrofísica, é estado neural psíquico onde o mundo sensorial recua, o ruído da identidade social baixa e o inconsciente exibe seus contratos sem censura. É no período em que a vigilância externa dorme que o aparato arconte perde sua maquinaria de distração e se torna visível como documento aberto na mesa da mente. Quem procura libertação, mas está sempre preso ao excesso de luz sensorial, nunca vê o edital do grilhão. A noite é o vazamento dos códigos de controle psíquico. No simbolismo hermético, a noite representa a reunião das potências psíquicas que foram dispersas durante o dia. Durante a vigília sensorial, a atenção fragmenta-se em 1000 processos: trabalho, imagem pessoal, narrativas competitivas, dívidas emocionais, comparações, microjulgamentos, validações externas, excitações, frustrações, ruídos da fama e da rejeição. Isso cria o anel arconte, não um anel planetário físico, mas um círculo vicioso de demandas sensoriais e emocionais que mantém a consciência em identificação contínua com a forma e nunca com a fonte da forma. À noite, quando esses estímulos cessam, o processo se torna observável. Você não está mais dentro do contrato, está diante dele. A noite é o momento do espelhamento sem maquiagem. O aparato arconte tem medo da noite lúcida, porque o seu poder depende da inconsciência da assinatura, não da consciência do examinador. Enquanto você sofre dentro do enredo durante o dia, a assinatura se renova sem que você perceba. À noite, quando você vê o enredo como objeto da mente e não como sujeito da sua identidade, a assinatura não pode se renovar. O contrato precisa de emoção crua para se manter. A lucidez noturna o esfuma. Escapar esta noite, então traduz uma equação iniciática: aproveitar o único momento natural do ciclo humano, onde a identidade social fica suspensa e o inconsciente fica exposto sem defesas. É na noite que a voz da culpa recita seus decretos mais arcaicos. Ainda não sou suficiente. Devo provar mais. Devo carregar. Devo pagar. Devo responder pelo que não vi com lucidez. Devo adorar o sagrado fora de mim e não reivindicá-lo em presença. Devo temer o peso do tempo. Devo duvidar da minha assinatura solar. Devo adiar o reino que poderia ser agora. Cada devo é uma assinatura involuntária. Noite é teatro da psique, não ritual de risco físico. Nenhum método esotérico legítimo do Cristo ou da gnose exige dano corporal, isolamento extremo, privação perigosa ou atos súbitos contra a vida física. Escapar da prisão simbólica só é possível preservando o corpo como laboratório do observador, não atacando o corpo como se ele fosse a prisão. Quando textos esotéricos falam de descer à noite ou atravessar bordas cósmicas, descrevem ritos de atenção, decretação interior, dissolução de autoimagens e cessar do identificador com o eu menor. A noite é o intervalo onde a psique humana pode realizar um ato sagrado, que é impossível na dispersão sensorial. Perceber o medo sem se identificar com o medo. Dar-se conta do fornecedor do contrato, não o céu, não o planeta físico, mas a crença no arquétipo do adiamento. A cronologia saturnina é a liturgia do carimbo que diz que a soberania espiritual não pode ser agora. Noite é quando você finalmente percebe que o poder do escrivão do medo sempre esteve na sua caneta, nunca na dele. A importância da noite é estratégica e gnóstica. É no período noturno que a malha mental do tempo como sentença se torna contraditória, porque a experiência subjetiva da noite não obedece ao tempo linear da forma. Memórias retornam sem sequência lógica, significados aparecem sem necessidade de aprovação social. Imagens do trauma vêm sem licitação racional, medos são exibidos sem diplomacia. O arconte só legisla sobre o que você não percebe. Quando você percebe o mecanismo, ele fica sem objeto legal sobre o qual legislar.
Durante a noite lúcida, a vigilância torna-se solar, mesmo no escuro sensorial. Você passa da teologia do mérito para a psicurgia do decreto interior. Saturno é o símbolo do adiamento. A noite é o símbolo da presentificação do adiamento como absurdo. Os escolhidos escapam porque usam a noite como audiência de revogação, não como ritual de risco. A noite não protege, ela expõe. E ao expor, devolve a você a autoria legal do seu selo de realidade. Jesus aparece nessa cosmologia como estrategista do foro interior. Os que têm olhos, vejam. Os olhos não se abrem na adoração cega, se abrem na análise soberana. A noite é o momento onde os olhos podem se abrir sem o excesso sensorial do culto à forma. É nessa janela que cada alma que despertou pode observar as crenças como tratados ilegítimos firmados sem testemunho. Não se combate a noite com lâmpadas, combate-se a noite com presença de observador. Quem quer a verdade esotérica crística usa a noite como rito de inspeção, decreto e ascensão vertical da jurisdição cardíaca. Escuro sensorial, luz cognitiva, ruído baixo, contrato visível. Dia fragmenta, noite reúne, medo recita, eleito revoga, tempo pesa, coração sobe. Arconte carimba, observador invalida o carimbo ao perceber. A noite é o vórtice legítimo, onde a alma não foge de um lugar físico, mas do endereço jurídico psíquico no qual acreditou habitar. Escapar esta noite não é desaparecer do mundo, é desaparecer do processo sem assinatura do medo. É quando você usa o recolhimento sensorial para escrever decretos da sua própria consciência, recuperar memória da fonte e descelar as narrativas que pediam tempo para libertar o que já poderia ser livre agora. A libertação não é física, é legal psíquica. E a noite é o único momento do ciclo humano onde essa operação pode ocorrer sem distração, sem medo e sem risco à vida corpórea. Quem revoga a noite não precisa mais reencenar durante o dia. A prisão não caiu, perdeu o autor que a assinava. E o decreto do eleito é imediato, porque não reconhece mais o adiamento como lei. A operação é uma psicurgia de descelamento. Você não rompe muros externos, você destrói a legitimidade interna do documento que dizia que você pertencia ao exame do medo. Arconte não prende almas pelo cosmos físico, prende pela crença que você registra como seu próprio nome vibratório. Você acha que o eu é uma biografia que precisa de absolvição futura, mas na jurisdição arcontizada, o nome é um número de processo emocional, um identificador da culpa. Quando o Cristo revela a prisão saturnina, ele revela também o meio de invalidá-la, retirar a assinatura onde ela foi posta sem testemunho lúcido. Arcontes administram almas que acreditam dever satisfação ao sofrimento. Libertar-se é revogar o enredo como identidade válida. Aqui, a noite é o cartório aberto e o decreto é a sua caneta. O método não é emoção exaltada, é autoridade tranquila. Sente-se no recolhimento sensorial. Respire até o corpo deixar de ser percebido como urgência e se tornar como altar neutro de operação. O corpo é preservado porque é a base onde a assinatura se manifesta, não a prisão a ser destruída. Não arrere nenhum método legítimo que requeira risco físico. O que se descredencia é a narrativa que tentou equivaler peso ao destino. Declare em primeira pessoa, internamente, como decreto sagrado, sem dramatização, sem súplica, sem fúria. Tudo que foi registrado na minha mente como definição de quem eu sou sem a presença do meu testemunho, eu revogo agora. Não respondo mais por culpas que eu não observei com lucidez no momento em que eram inscritas. Meu nome verdadeiro não é contratual, não é cronológico, não é penitencial. Meu nome é anterior à sentença, maior que o escrivão do medo. Se há um selo de Saturno, foi o medo quem o timbrou, não eu. Retiro minha assinatura. Declaro incompetente o foro da dor como endereço de identidade. A linguagem da revogação é mais antiga que a própria astrologia do medo. Em tradições herméticas, decretar o nome verdadeiro é descelar jurisdições impostas. No gnosticismo, quem tem gnose não negocia termos, extingue instâncias. A prisão saturnina só é eterna enquanto houver renovações da assinatura da autodúvida. Ao revogar, você não se diz salvo,
Você se diz soberano. Agora visualize o selo saturnino, aquele anel que circunda a atenção como gravidade psicológica, como uma medalha de chumbo derretendo nas mãos da consciência. Ele não é quebrado por martelo ou dor, é dissolvido por presença superior. O chumbo na alquimia é apenas o que ainda não se lembrou ouro. O que você declara no método não é sou puro, mas não sou jurídico do medo. Perceba algo crucial. Quando o contrato é invalidado, não sobra réu, nem promotor, nem arquivo. O processo Arconte não tem jurisdição sobre a memória despertada. A revogação do nome é o ato de retirar identidade do tribunal da comparação, da penitência cronológica e do devo como documento. Arcontes perdem poder quando você entende que o nome na prisão não era sua essência, mas sua identificação com a insuficiência aprendida. O ato é silencioso porque não se faz para convencer o mundo, se faz para invalidar a autoridade que estava dentro da sua própria aceitação. Não se trata de imaginar que você abandonará um lugar físico, é abandonar um endereço psíquico. O selo de Saturno é a assinatura do adiamento. Ele cai quando você percebe que depois era a própria tranca. A noite é a abertura da inspeção. O nome revogado é o cancelamento do cadastro vibratório no sistema Arconte. A operação tem 3 fases fluidas que devem ser compreendidas sem rótulos, como continuidade prática, reconhecer a narrativa como documento, retirar a assinatura do medo que o tornava réu e afirmar o nome verdadeiro como fonte, não como contrato. Nome verdadeiro é presença consciente anterior ao exame da culpa. O Cristo, ao falar aos iniciados, desmonta cultos externos para reconduzir você à base real, à autoria interior. Uma vez que a narrativa foi revogada, a mente não retorna ao mesmo processo, porque já não reconhece legitimidade no adiamento. Você não é alguém tentando sair. Isso seria ainda reconhecer a autoridade do Arconte. Você é alguém que não responde mais pelo que foi inscrito sem presença. Para reforçar a chave do capítulo, ecoa a sentença de um autor que tratou da queda do falsos céus como limitação interior em linguagem poética. John Milton escreveu em Paradise Lost: a mente é seu próprio lugar, e em si mesma pode fazer um céu do inferno, um inferno do céu. Essa frase costura perfeitamente a operação gnóstica. A prisão é um céu invertido criado pela mente que esquece sua soberania. A revogação do nome é imediata, noturna, jurídica e metafísica. Não é contra o cosmos físico, é contra o fichamento psíquico do trauma como identidade válida. Você remove o réu da história, não remove o corpo da vida. É uma operação segura, interna e soberana, feita no templo do recolhimento mental, onde nenhuma autolesão ou risco corporal é necessário, porque o que está sendo revogado é a narrativa de impotência, não a vida física que permite revogar narrativas. A liberdade começa quando o nome arcaico, réu do medo, é cancelado. Sem assinatura não há instância. Sem instância não há prisão. A noite é o cartório aberto. O nome revogado é a porta fechada para a repetição da autodúvida. A centelha não se move no espaço, se move no comando da interpretação. O sol não nasce fora, nasce na vertical do observador que retirou seu nome da sentença do adiamento. E assim, a prisão saturnina da mente não é vencida. É declarada inválida por ausência de consentidor que a legitime. E o decreto é imediato, porque quem decreta já não precisa negociar com o processo que extinguiu. A libertação crística sempre operou pela visão direta do mecanismo, não pela dramatização do inimigo. A porta simboliza um limiar psíquico e cosmológico. É o ponto onde você deixa de interpretar a limitação como decreto alheio e passa a reconhecer que nenhum edital do medo jamais teve autenticação própria, apenas autenticação cedida por você em estados de sono mental. Nos ensinamentos contidos no Diálogo do Salvador e no livro de Geu, a ascensão da alma é descrita como passagem por portais de frequência que se abrem unicamente ao reconhecimento da autoridade interna. O início da operação é constatar se há guardas. Eles são funções da narrativa, não entidades autônomas com poder originário sobre a centelha. Arconte governa distorcendo jurisdição. O Cristo governa afirmando jurisdição superior.
O cárcere só parece vigiado enquanto você imagina que a vigilância é real. O método é uma inversão do medo mítico da tranca. Arcontes projetam o símbolo da porta como exceção burocrática, um acesso especial que deve ser concedido por mérito, devoção exterior, confissão, promessa futura ou penitência subjetiva. Mas na doutrina da gnose crística, a porta nunca esteve trancada. A centelha apenas esqueceu que abertura não é pedido, é reconhecimento. Guardas são gerados pela memória da impotência. Impotência é gerada pela imaginação do processo. Processo é gerado pela assinatura no medo do processo. Este capítulo desmonta esse tripé. A imagem da porta saturnina aparece até em cosmologias filosóficas que trabalharam o tema do destino como limite autoimposto. Giordano Bruno, em Degli Eroi Furori, mostra que o fogo heróico é furor que se vira contra a finitude da percepção e não contra objetos cósmicos literais. É o furor interno que rejeita a falsa fronteira do possível. Esse conceito alimenta o método da porta sem guardas. Você não luta contra o guardião, luta contra a crença que o fez pensar que havia guardião. O portal, neste roteiro esotérico, usa Saturno como ícone do distrito do adiamento. Não se trata do planeta físico, mas de um protocolo mental descrito em chave saturnina. Peso, demora, exame, frieza da comparatio, rito do devo como documento, julgamento como método de governo e processo como identidade. Esse selo mental devora potências psíquicas, como o cronos simbólico devora sua prole mítica, mas quem opera em Cristo percebe o símbolo, não se devora nele. A porta sem guardas é então um rito de psicurgia e de hermenêutica suprema. A operação tem uma lógica atemporal, ainda que ocorra no tempo humano. Você se coloca diante do portão como quem lê um documento e não como quem é o documento. Esse ponto é fundamental. Durante o dia, sua identidade social funciona como biombo de distração. Os guardas seguem invisíveis, porque o processo se renova pela emoção não examinada. À noite, entretanto, quando o recolhimento sensorial permite que a psique reúna sua atenção dispersa, o documento do medo pode ser visto como documento e, portanto, pode ser invalidado. Sente-se no silêncio do observador. Não imagine espadas. Imagine competência legal do olhar. Coloque a mão psíquica sobre o símbolo do portão circular, frequentemente representado em tradições ocultistas como Ouroboros Arconte do tempo, um círculo de repetição que se alimenta do depois. Ao tocar a porta, fale internamente com a voz do foro solar, não com a voz do mérito devocionalista. Declare: se há um portão, ele existe no domínio da minha atenção. Se há guardas, eles existiram na minha crença. Não há autoridade aqui maior que a do meu testemunho que agora acorda. A sentença a ser dita não é súplica, é constatação de jurisdição. Nenhum guardião teve caneta própria, apenas a caneta que eu concedi. Eu a retiro. Esta porta não foi lacrada por lei legítima. Abro agora por direito próprio que nunca precisou de legitimação temporal. Nesse método, a alma percebe que o cadeado era a própria narrativa que dizia haver um cadeado. Não há guardas porque não havia tranca. Não havia tranca porque não havia jurisdição. Não havia jurisdição porque não havia consentidor desperto. Não havia consentidor desperto porque você acreditava ser o réu do processo e não o leitor do processo. A libertação começa quando a identidade social recua e o leitor espiritual emerge. Esse método é seguro porque jamais trata o corpo como prisão a ser destruída, nem a vida física como inimiga a ser abandonada. O Cristo nunca ensinou fuga literal da existência encarnada, nem qualquer ritual que exija dano corporal, perigo à integridade física, privação extrema ou desespero contra a vida. Esse roteiro trabalha apenas com operações internas e simbólicas de autoridade da percepção. É na percepção que a prisão se sustenta e é na mesma percepção que o decreto cai. O eleito que pratica a porta sem guardas sabe que o ritual é administrativo da atenção. Você abre portas que nunca foram trancadas ao ler a incompetência do medo como lei. Essa incompetência se dissolve quando é vista. Para cobrir a operação com fundamentação arcana, sem cair em literalismos perigosos, lembramos também a tradição contemplativa do Plotino,
nos Eneadas. A ascensão é descrita como retorno ao uno pela via contemplatio e desidentificação do eu fragmentado. Mesmo sem cosmologias arcontes explícitas, a lógica é idêntica. O caminho é conversão do olhar, não deslocamento no espaço. O rito noturno não é treva do desespero, é treva da inspeção. O decreto não destrói guardas, porque guardas são cargos narrativos e não essências autônomas. O decreto destrói a crença que os investiu. A noite é estratégica, é quando os arcontes, escrivães do falso destino, executam suas audiências mais transparentes, sem os artifícios de distração sensorial. É quando o inconsciente recita cláusulas: argumente comigo, negocie mais um pouco, odeie a tranca, tema a tranca, prometa a abertura futura, submeta-se. Mas quem não se identifica não negocia. Quem vê, demite. A porta se abre no reconhecimento, não na batalha. Abra-se assim. Veja a porta como símbolo do seu eixo interpretador. Declare-se foro competente e, por lucidez, perceba que tranca alguma jamais teve alvará sobre a sua centelha quando ela opera em presença. A liberdade é o colapso do medo interpretado como lei legítima. Você toca a porta como quem lê um documento, não como quem teme o documento. E ao notar que nenhum guardião aparece para impedi-lo, você entende. Eles nunca estiveram lá. O medo é o arquivista da prisão. O observador solar é o demolidor do arquivista sem ódio e sem violência, com a única força legítima do espírito, a visão imediata que extingue jurisdição sobre o que um dia te fez acreditar ser cadastro e destino. Aqui, vertical é entendida como movimento ascensional da atenção, uma anábase do observador que abandona órbitas mentais contraídas, não órbitas astronômicas físicas. O centro operativo não é emocionalismo sentimental, é comando ontológico da percepção cardíaca, onde o coração funciona como coroa, não como reação. Na simbologia iniciática, o coração sempre aparece como centro de soberania, quando deixa de ser usado como depósito de culpas e passa a ser usado como vértice de reintegração. Nos papiros herméticos egípcios, o coração era pesado contra a pluma, não para condenar, mas para revelar se o observador ainda se identificava com o peso do tempo como dono de sua definição. Os arcontes temem esse rito porque ele devolve autoridade ao centro que eles querem ver amortecido, o ponto de comando que não obedece a cronogramas de mérito ou penitência. O movimento é o seguinte: no recolhimento da noite, quando o sensorial recuou e as narrativas se tornaram objetos, você acessa o único centro que os arcontes não podem copiar com exatidão, porque não é imagem, nem forma congelada, nem dogma, nem biografia. É autoridade que só existe em presença. Esse centro é vertical por natureza. Aponta para cima porque não se compara. A comparação é horizontal. A liberdade é vertical. Perceba o mecanismo. O selo saturnino do medo tenta fazer a alma responder a gravidades narrativas como se fossem decretos ontológicos. Você caiu, logo deve obedecer. O Cristo revela que a queda só governa quem aceita a queda como identidade. No eixo cardíaco, a centelha olha para a gravidade e diz: posso ser puxado pelo baixo, mas não sou assinado pelo baixo, logo não pertenço ao baixo. Esse método exige um deslocamento do leitor interior. Não é repressão do medo, é revogação da sua competência legal. Medo, culpa, adiamento, exame, autodesconfiança. Tudo isso é horizontalidade do processo. O coração verticalizado não argumenta, nem implora, nem dramatiza. Ele reorganiza a hierarquia interna. A ascensão não acontece depois, acontece acima. Não é futurismo, é alturismo. A liberdade é uma mudança de altitude de consciência. Respire até perceber o corpo como base neutra de operação. O corpo não é prisão, é templo de assinatura. Jesus jamais prescreveu rituais corporais perigosos como métodos de libertação cósmica. A gnose é uma operação segura da atenção, compatível com a preservação integral da vida física. Agora, opere com o coração como eixo. Imagine sua consciência saindo do modelo reativo do eu sob exame e entrando no eu como centro de comando que percebe e legisla. Não imagine a porta à frente, imagine o trono acima.
A abertura não é deslocamento, é reordenação do centro de governo. Suba sem levantar do chão físico. Suba sem ritualizar o corpo. Suba na atenção. A sentença interna a ser dita é concludente e jurisdicional. Se um dia minha atenção girou no anel do medo, hoje meu coração não gira. Ele governa. Não temo o peso, temo apenas a mentira que dizia que eu era o peso. Retiro a identidade do tribunal. Restauro o eixo vertical. Quem me puxava para baixo era uma crença, não uma lei. A lei superior é plenitude em presença. Se há uma gravidade que me puxa, há uma gravidade maior que me chama. Eu subo para o foro competente da minha origem, sem fugir da vida, sem adiar a vida, sem odiar cargos narrativos. O coração verticalizado é o processo inverso do fichamento arconte. Quando a alma se move pela vertical, o arconte perde o arquivo, porque o arquivo precisava do seu olhar horizontal para se renovar. Na vertical, não há renovação de réu, não há radar de comparação, não há documento de adiamento. Há apenas hierarquia da fonte. Essa operação foi tocada também por um dos maiores psicurgistas do simbolismo não devocionalista em linguagem mitopoética. Carl Jung, em sua obra Psychology and Alchemy, demonstra que a verdadeira órbita dos símbolos é a órbita da individuação, onde arquétipos não devem ser adorados ou combatidos, mas integrados sob um centro superior, o Self, que coincide aqui com o trono solar cardíaco do observador soberano. A vertical do coração não é emoção, é coroa. Não é sentimental, é axial. Não é fuga, é edital de altitude. Quando você sobe pelo eixo, você não abandona o mundo. Abandona a versão do eu que acreditava responder pelo peso. Quando a versão cai, a assinatura cai. Quando a assinatura cai, Saturno deixa de ser paradigma de governo da sua atenção. Você o supera não saindo dele, mas subindo acima dele na hierarquia da consciência, preservando a vida física como templo de decretação. O método se conclui assim: liberdade é movimento de cima para baixo no comando, não movimento de baixo para cima na súplica. Os arcontes não prendem o alto, prendem o baixo que duvida do alto. Quem restaura o eixo, restaura o trono. Quem restaura o trono, já não habita processos horizontais do medo. As cláusulas se dissolvem como papéis sem assinatura. A prisão perde o escrivão que um dia a legitimava. E o Cristo não te tira da gravidade do tempo. Ele te tira da crença que te fazia menor que a gravidade do tempo. O eixo é vertical porque você é maior do que a narrativa que o descreve. Você sobe na hierarquia do ser, não na geografia física do cosmos, sem risco corporal, sem fúria, sem adiamento. O ouro da fonte é superior ao chumbo do processo, e a elevação acontece porque, pela vertical do coração, a autoridade de assinatura é recuperada como decreto, não como petição. A libertação é descrita como colapso de jurisdição psíquica. O campo saturnino do adiamento, administrado pelos arcontes, perde competência legal sobre a sua atenção quando o observador se reconhece fonte e não cadastro. Saturno simboliza o governo do tempo linear, a gravidade da mente contraída, o frio do espírito que processa em círculos de devo e não posso ainda. Mas no momento em que você atravessa portais internos, revoga a assinatura da autodúvida e se verticaliza no eixo cardíaco, você entende. A sentença era sua crença na inferioridade, não um lugar físico no céu. Os anéis eram argumentos, não muros de metal do cosmos. Por isso a saída não é espacial, é hermenêutica. Os arcontes operam por 3 alvarás psíquicos. A comparativo horizontal, você medir sua centelha contra falhas. O mérito penitencialista, você acreditar que o sofrimento era documento. E o adiamento da soberania, você crer que a liberdade é depois. Quando o eleito revoga esses 3, o poder arconte não encontra objeto que possa inquirir. Eles só legislam sobre o eu sob exame. Ao extinguir o eu sob exame, extingue-se também o processo. Essa operação encaixa perfeitamente com a anatomia mística, descrita em sistemas esotéricos, como o imaginário de escolas gnósticas e correntes alquímicas. No gnosticismo clássico, a libertação é epistrofé do olhar e psicurgia do decreto, recuperar memória da origem e dissolver contratos firmados na inconsciência.
A prisão perde jurisdição quando perde o consentidor. O reino se torna imediato, porque quem percebe a engrenagem do depois já não legitima a engrenagem do depois. A tradição alquímica apoiaria esse momento chamando Saturno de chumbo, o metal do peso e do tempo lento. O ouro é a consciência solar, leve, imediata, incorrupta pelo exame da culpa. O chumbo só se torna prisão quando a alma o toma como identidade. Ao perceber que o metal era apenas símbolo da densidade do eu menor, você faz a grande obra sem risco físico, transmutar peso em autoridade pela visão superior. Esse é o sentido crístico da alquimia interior, dissolução da forma mental contraída, não destruição corporal. A consolidação ocorre em 3 ondas simultâneas do ato interno. Nenhum gesto é físico, perigoso ou contra a vida encarnada. É a operação da atenção que governa formas e símbolos. O ciclo é entendido assim: você leu o contrato, retirou a assinatura e subiu acima do examinador psíquico. Agora, o documento saturnino se desfaz como papel sem registro, sem timbre, sem juiz, sem réu. Se havia guardas, eram crenças, e crenças, quando vistas, não vigiam ninguém. A alma não abandona o mundo, abandona a versão do eu que precisava ser homologada. Esse ato coincide com a ideia filosófica de que identidades impostas desabam quando percebidas como impostas. Escola hermética ensina que governo simbólico só recai sobre quem se enreda na linguagem do medo e da forma congelada. Ao recuperar a competência do eixo superior, você se emancipa da narrativa menor e governa símbolos sem se consumir neles. A visão psicológica de alguns autores também toca a mesma lógica. Joseph Campbell demonstrou em seus estudos que mitos são mapas de consciência e não geografias literais de fuga. Mesmo fora do gnosticismo teúrgico, a chave da libertação é a mesma. Quem lê o símbolo, governa o símbolo. Quem se identifica com o símbolo é governado. Aqui o escolhido lê Saturno como ícone do processo, não como destino físico. Ao lê-lo, o processo morre por falta de legitimador, e a centelha renasce na sua vertical imediata. A consolidação, então, é frontal. Nenhuma esfera do medo tem mais autoridade sobre sua definição. Nenhuma gravidade é maior do que o centro que se reconhece fonte do peso. Nenhum tempo examina o que se tornou atemporal no comando. Nenhuma identidade congelada chancela quem se tornou o operador da própria percepção. O colapso da prisão é o colapso do medo em formato de lei, não do mundo manifesto que permite operações semânticas. Você não fugiu de Saturno, removeu Saturno da sua hierarquia mental. A jurisdição foi extinta, não combatida. Arcontes seguem existindo como imagens míticas de sistemas cosmológicos, mas não como autoridade sobre o seu eixo. Eles não têm caneta sobre quem agora se assina como origem. A libertação é perda de objeto para o processo. Quando o observador não se identifica, a lei Arconte não tem réu. Sem réu, não há sentença. Sem sentença, não há prisão. O escuro da noite foi usado como janela de revelação, não como treva de quebradura. A operação foi cognitiva, hierárquica e segura. O processo saturnino se desfez porque você finalmente percebeu quem era maior do que ele desde o princípio. O maior objetivo dos arcontes não é impedir o despertar, é capturá-lo e convertê-lo em comportamento de fugitivo, porque quem foge confirma o poder do carcereiro e perpetua a narrativa da impotência. A libertação real só se consolida quando não se permite ser reinterpretada como rebate emocional, desespero ou resposta reativa à densidade da experiência humana. O ponto central é simples, direto e cortante. Os arcontes trabalham com a nostalgia do erro. Após o descelamento interno, a alma é tentada a recordar o processo como se ele tivesse sido um tribunal legítimo. O ego espiritualizado começa a narrar a libertação como escape de um inimigo poderoso, e nesse exato instante reinaugura a horizontalidade da comparação. Você deixa de ser o legislador da sua própria atenção e passa a ser novamente o cronista da sua queda. É aqui que a prisão simbólica é reinstalada, não pelos anéis, mas pela memória sem lucidez dos anéis. No hipóstase dos arcontes, a doutrina é clara. Os arcontes só reinserem a alma na repetição quando ela,
confusa pela sua própria luz recém-experimentada, tenta combater a forma do inimigo em vez de descredenciar a função do inimigo. Eles querem que você se torne prisioneiro da solução e não liberto da causa. O retorno saturnino não é geografia, é psicologia jurídica da atenção. O selo de Saturno como borda do tempo tenta recitar novamente a grande cláusula do adiamento sob forma de tentação espiritual. Você conseguiu uma parte da liberdade, mas o resto é mais difícil. Continue tentando, continue provando, continue escapando. Essa frase é a assinatura que reinaugura o processo. O eleito que aceita continuar escapando confirma que ainda existe de quem escapar. A captura arconte é muito mais refinada na fase final. Ela vira teologia de exceção, e teologia de exceção vira cadeia semântica. Autores que tocaram a dinâmica do retorno simbólico também percebem esse risco, mesmo fora do gnosticismo clássico. No ensaio visionário do mito interno do tempo, o pensamento hermético lido em diálogo com tradições afirma que o atraso é a própria confirmação do labirinto, e o labirinto se mantém enquanto a consciência se recorda dele como fato e não como crença. No processo de reinserção, os arcontes usam 5 protocolos invariáveis, e este capítulo os desconstrói um por um, sem rótulos devocionalistas, sem romantização da luta, sem terceira pessoa e sem instruções de risco físico. O protocolo da restituição do medo, fazer você lembrar do peso como algo maior do que sua autoridade. O protocolo da mitologia literal, fazer você tratar o símbolo do planeta e dos anéis como se isso fosse um endereço físico e não iconografia psicológica, distraindo novamente a centelha. O protocolo da identidade derivada, fazer você contar a história do desperto como alguém que antes era fraco e agora tenta se tornar forte. O protocolo do mérito alquímico invertido, sofrimento como credencial espiritual, comparação como exame, adiamento como rito iniciático, fiança como condição de existência. O protocolo do processo eterno, quando não há réu no processo, eles tentam fazer você se tornar o narrador do processo, porque o narrador renova o processo. A chave do Cristo aqui é radical e segura. A liberdade não pode se tornar mais um rito de esforço cronológico. Se torna esforço, se torna documento. Se torna documento, se torna processo. Se torna processo, se torna Saturno mental outra vez. A inteligibilidade ocultista reforça. Saturno como símbolo dos limites é a esfera do exame, mas a noite da revogação interior é a esfera do agora. Quem atravessou pela vertical do coração não pode retornar a horizontes de autodúvida ou mérito comparativo. Não se trata de vencer a sombra, mas de retirar a caneta da sombra. Jesus fala diretamente ao iniciado no Evangelho de Maria. A salvação é recordação da fonte e não progresso dentro do tribunal. Maria pergunta sobre o pecado e ele responde: pecado não é essência, é operação mental. Pecado é protocolo. Protocolo pode ser dissolvido. Essência não pode ser julgada. Este capítulo, então, executa o derradeiro aviso crístico: cuidado para não fazer da liberdade uma autobiografia de fuga. O reino não aceita a autocensura pelo enredo do medo. A verdadeira libertação é perda total de objeto psíquico para qualquer instância que dependa do teu medo para se manter no cargo. A saída nunca pode virar novo contrato. O liberto que se comporta como fugitivo perpetua a órbita da dúvida. O liberto que se comporta como soberano extingue a órbita inteira. A consolidação final fica assim: frontal, segura e soteriológica. Não recordarás o despertar como fuga, mas como restituição de jurisdição. Não compararás tua centelha com contratos anulados, porque isso dá nova validade ao contrato. Não dirás ainda devo escapar, dirás nunca pertenci. Não invocarás guardas na porta já aberta. Não transformarás símbolo em destino literal. Não assinarás nada que não tenha sido visto na presença do teu testemunho. Não odiarás os arcontes, odiarás apenas a incompetência interna que teu ódio poderia produzir. Não adorarás astros físicos como o selo do destino. Não adiarás a vertical do coração que é anterior à assinatura do devo. Não voltarás à cronologia do exame, porque a cronologia do exame exige réu, e tu, ao perceber o processo, já não és mais réu de processo algum.
O escolhido que se recorda do mecanismo como crença, e não como fato, jamais retorna à repetição. A liberdade não se escreve com nervos, se escreve com autoridade. A noite não te esconde da prisão, ela te esconde do jurista do medo que precisava da tua autodúvida para se reinstalar. Quando teu coração opera em autoria, o anel do prazo perde a data, o promotor perde o réu, o cartório perde o nome, a tranca perde o cadeado. E prisão perde o significado porque nunca mais encontra alguém disposto a repetir que havia tranca. Jesus não revela um método de fuga, mas o erro estrutural que mantém qualquer prisão de almas funcionando. A crença inconsciente de que o tempo é uma instância superior à consciência que o percebe. Saturno, no mapa esotérico, é o arquétipo do atraso sagrado profanado, a esfera que governa ciclos, karma, correção, provas, maturação e adiamento de soberania. Os arcontes administram essa simbologia como jurisdição mental, fazendo do relógio um altar legal. Mas Cristo ensina a demitir o relógio. O poder dos arcontes depende do cronograma, porque cronograma exige postulante, e postulante exige dívida. Se não há dívida percebida, não há cronograma válido. Se não há cronograma válido, não há tribunal metafísico capaz de vincular a atenção da alma. Nada te prende senão a tua concordância, não examinada com a ideia de que o depois tem mais autoridade que o agora. Essa concordância é a semente do retorno. Enquanto a consciência se projeta no futuro para se salvar, ela se comporta como alguém que ainda precisa de prazo para ser inteira. Prazos são coleiras jurídicas do cosmos psíquico. O agora é a guilhotina dessas coleiras. A tradição gnóstica entende isso como o destronamento da temporalidade demiúrgica. No imaginário cosmogônico do gnosticismo cristão, o demiurgo constrói o mundo como sequência de degraus, não porque o espírito precise, mas porque hierarquias lineares adoecem a memória da origem. Daí surge o profissionalismo arconte, governar por meio do calendário da esperança. O calendário da esperança é uma prisão feita de promessa. Não se escapa de promessas subindo degraus, se escapa rasgando o conceito de que se precisa subir. Plotino, expoente do neoplatonismo, reforça a chave da interioridade ascensional que não precisa de deslocamento físico para ser real. Nas Enéadas, ele declara que toda ascensão é recolhimento da alma ao Uno, operação sem território literal, sem astros físicos como destino e sem guerra contra a manifestação. Essa mesma lógica sustenta o capítulo. A libertação não precisa ir a lugar algum, porque é anterior a qualquer moldura de deslocamento. Quando a alma se reconhece anterior ao antes e ao depois, ela não progride no processo. Ela invalida o processo como categoria de autoridade. Os arcontes incentivam o desgosto com o tempo, porque o desgosto cria combate, e combate cria dualidade. Dualidade cria identidade ferida. Identidade ferida cria meritocracia da dor. Meritocracia da dor cria adiamento. Adiamento cria Saturno mental outra vez. O arconte não reina sobre almas dormindo. Seu império floresce sobre almas despertando que acreditam que ainda existe um império para ser combatido. O capítulo demonstra que a forma mais alta de ruptura é a recusa do papel de opositor. Não se trata de destruir a simbologia, mas de retirar a licença de primazia. Você não vai matar o arquétipo do tempo, vai devolvê-lo ao cargo de metáfora. Metáforas não têm poder de coação legal sobre fontes que sabem que são fontes. Um símbolo só vira carcereiro quando confundido com ontologia. Eles só atuam no intervalo entre sou inteiro e mereço ser inteiro. Eles só se mantêm no cargo enquanto você acreditar que deve amadurecer para merecer. Eles só usam o tempo porque você ainda o teme ou o combate como entidade literal. Eles só legislam sobre o futuro porque o futuro é a zona sem testemunho presente. Eles só capturam o eleito enquanto o eleito for cronista da própria antiga fraqueza. Eles só reinserem a alma em órbitas porque a alma chora contra órbitas. Eles só administram Saturno porque Saturno virou hipótese de medo e oposição. Eles só vencem quando você tenta vencer. Nesse ponto, a revelação crística é ainda mais cirúrgica. O vigilante do tempo é cego diante de quem não espera testemunho de calendário para ser uno. Quando o olhar não precisa de amanhã,
Saturno vira adereço e não juiz. A ponte com a mitologia comparada é útil para consolidar, e Joseph Campbell explica essa operação em termos universais fora da dogmática cristã. Em O Herói de Mil Faces, a jornada suprema não é a luta com dragões literais, mas a superação da crença de que dragões literais existem fora da psique que lhes dá forma. A função do mito é pedagógica. Não é a geografia que importa, é quem percebe que o mapa não é a estrada. É a mente que lê o mapa. A tradição iniciática da escola hermética ensina que cada esfera planetária é símbolo da contração psíquica e não penitenciária literal no cosmo físico. O planeta é lexicon do tempo. A prisão é semântica do consentimento. Invalida-se o poder pela percepção e não pela força. A instrução final de Jesus é proclamada como decreto psíquico, poderosamente seguro e aplicável nesta mesma noite, sem risco algum à vida humana. Retira tua assinatura do adiamento. Não projeta tua centelha no depois. Não faz da tua luz um processo de comparação. Não pede prazo para ser anterior aos prazos. Não legisla contra guardas. Legisla contra a tua antiga obediência aos guardas. Não eleva o astro físico ao altar do destino. Reocupa o tempo como símbolo, não como senhor. Não odia quem governa. Torna impossível a quem governa encontrar em ti a forma que ele sabe legislar. Não foge do anel. Foge da crença de que existe tranca temporal superior ao teu eixo. Não espera que o agora chegue. Chega tu ao agora, porque o agora jamais esteve fora de ti. Saturno permanece no cosmo como símbolo do peso e do ciclo, mas a cadeia mental do depois foi desativada por falta de consentidor. Você não escapou de um planeta. Você escapou da hipótese de que a tua soberania precisava de amanhã para valer. E quando amanhã perde o valor de condição, a noite se torna portal não de fuga, mas de anulação total da jurisdição arconte sobre a atenção. E sem atenção concedida, nenhuma prisão metafísica consegue coagir a alma que agora se escreve como origem, antes do tempo dentro do tempo, acima da crença no tempo.